eu peço que os irmãos abram a vossa Bíblia de vocês no livro de Oséias, capítulo 6. Os irmãos se encontraram? Amém. Amém. Bom, eu perguntei para o Davi se tinha algum tema específico, mas ele disse que não. E algo que chamou a minha atenção essa semana estudando esse livro, e eu trago como tema, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Subtema: Deus não quer aparências, Deus quer relacionamento. Então, vamos ler o verso 1, 2, 3 e o verso 6, que diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias vos vivificará, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Aleluia, glória a Deus. Verso 6, que diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu pensava nesses meus questionamentos, se o Senhor ele ainda habitava dentro de mim, se Deus ele olhava para mim e via uma serva boa e fiel. E aí eu fiquei pensando assim: nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas sabem falar de Deus, sabem cantar sobre Deus, postam coisas nas redes sociais sobre Deus, mas não conseguem sentir Deus dentro de si. E pensando que, sabe o que é mais assustador? Não é cair de vez, é esfriar aos poucos. E esse livro de Oséias, ele foi escrito num tempo em que Israel estava espiritualmente corrompido. Havia idolatria, a religiosidade era vazia, a aparência era de devoção, mas eles estavam longe de Deus. Eles tinham uma aparência de que aparentavam ser adoradores de verdade, quando na realidade eles estavam distantes de Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Mas sabe o que é mais bonito quando a gente lê? É que mesmo assim, Deus continuou chamando aquele povo. E isso é o mais forte em Oséias, porque Deus ele confronta, mas também ele nos ama profundamente. A primeira vez que eu li o livro de Oséias, que foi todinho no ano passado, na leitura bíblica, o que eu pude tirar para mim foi: meu Deus, eu quebro as nossas promessas, eu quebro as nossas alianças, eu te traio todos os dias, mas mesmo assim o Senhor ele não me abandonou, mesmo assim o Senhor ele não me esqueceu. E eu amo o capítulo de Oséias 6, porque é a prova de que o amor de Deus ele consegue atravessar a infidelidade humana, como diz no Oséias 1 até o 3. Então, sem mais delongas, eu não vou demorar, vamos para o primeiro ponto, que diz assim: o Deus que fere é o mesmo que cura. E eu acho lindo isso, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. O povo aqui, lá em Oséias, eles tinham se afastado tanto, mas tanto do Senhor, tanto, que eles começaram a colher as consequências da própria distância de Deus. Mas aqui tem algo muito poderoso, porque Deus diz assim, porque eles dizem assim: vinde e tornemos ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque no fundo, quando você se distancia de Deus, a alma sente. A alma, ela sente. E você sabe que a pessoa que sabe que já viveu uma vez na presença de Deus, ela pode até se afastar, mas ela nunca consegue esquecer completamente a presença do Senhor.
E o que eu tiro para mim, enquanto eu meditava nessa palavra hoje, porque eu observei hoje que Deus ele tem falado comigo desde de manhã. Aleluia. Desde de manhã na pregação da tia Devinha. Eu passei a semana preocupada. Deus, o Senhor ainda pode me usar? Deus, será que eu sou um templo habitável para o teu Espírito Santo? E hoje a tia Devinha pregou uma passagem que me levou para a época que eu era criança, quando eu disse que eu queria ser uma pescadora de gente. E eu estava ali na frente segurando o cartaz e eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Era uma palavra para as crianças. Mas eu senti como se tivesse só eu ali, ouvindo a voz de Deus falar comigo. E às vezes Deus ele permite dores, permite confrontos. Às vezes Deus ele permitiu o quebrantamento. Não porque ele odiava aquele povo, mas porque ele amava demais. Amava tanto aquele povo que não queria ver ele se perder. Aleluia. E é a mesma coisa comigo, é a mesma coisa com você. E aí, eu me questionando, disse assim, uma pessoa que o Espírito Santo já saiu, nunca se questionaria se o Espírito Santo saiu de fato. E quando Davi me chamou, eu lembrei, meu Deus, eu passei a semana toda meditando no livro de Oséias. E eu disse, Davi, já sei o que vou levar. Já sei o que vou levar. E Davi disse, glória a Deus. E aí eu coloquei uma frase assim: há dores que não vêm para destruir você, vêm para acordar você. E isso entra numa reflexão profunda. Porque às vezes nós queremos um Deus que consola, mas não queremos um Deus que corrige, que nos confronta. E aí, na Epístola de Hebreus, se eu não me falha a memória, no capítulo 12, ele diz, porque o Senhor corrige a quem ama. O cuidado de Deus, ele também confronta. O amor de Deus, ele também disciplina. E às vezes Deus, ele quebra aquilo que estava nos destruindo. Às vezes ele quebra. Às vezes nós perdemos pessoas, perdemos relacionamentos, fases, certezas. E só depois a gente percebe que Deus ele estava arrancando de nós algo que nos afastava dele. Às vezes nem toda perda que é um abandono, às vezes é um livramento revestido de dor. E eu amo essa passagem porque eu disse assim, Senhor, eu iniciei a semana, eu disse, Senhor, eu tenho me sentido tão distante da tua presença, eu tenho me sentido tão fria, eu até disse para o pai, ora por mim hoje, pai, porque eu não me sinto digna de subir naquele púlpito e falar da tua palavra. E ele disse, por que, filho? Eu disse assim, pai, porque o inimigo, ele tem me acusado, eu até comentei com o irmão Davi, disse, Davi, o culto começou mais cedo hoje aqui em casa. E faz tempo que eu não sentia a presença de Deus, faz tempo que eu não falava em línguas. E eu percebi que eu não precisei de um fundo musical, eu não precisei de irmãos orando ali. Era só eu e Deus, enquanto eu meditava nessa palavra. E ele veio sobre mim. E eu até disse assim para a Marjorie hoje, Marjorie, senti como se o meu vazio, que eu senti todas essas últimas semanas, foram preenchidos hoje. Para a glória de Deus. E aí, para entrarmos no segundo ponto, diz assim, o segundo ponto. O pecado mais perigoso é a distância disfarçada de religião. Lá no verso 6 diz assim, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. E esse aqui é o centro da mensagem. Israel tinha culto, Israel ainda tinha ritual, ainda tinha uma aparência ali espiritual, mas o coração ele estava longe. E esse é o maior perigo espiritual. É quando a pessoa não abandona a igreja, mas mesmo dentro da igreja ela permanece ali sem a presença, permanece sem a verdade e sem a vida. Nós observamos que nós vivemos isso aqui nos dias atuais. Às vezes nós vivemos no automático. Senhor, obrigado por mais um dia, amém. E assim segue. Vivemos no automático, estamos cansados, estamos às vezes vivendo um evangelho mecânico, às vezes servindo sem sentir a presença de Deus, cantando, pregando a maioria das vezes, sem entregar o nosso coração. E aí Deus, ele não é isso que Deus quer. Ele não quer esse teatro espiritual, ele não quer essa máscara. Misericórdia, quero.
que o Senhor quer de nós é arrependimento sincero, é um coração verdadeiro, é intimidade. O que o Senhor Ele quer de nós é uma transformação que vem de dentro, não apenas esses movimentos exteriores. Eu lembro quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, e eu sempre tive esses questionamentos comigo. O Senhor ama morar dentro de mim? Porque às vezes eu olho para mim e não vejo. Às vezes eu penso, meu Deus, eu não ia gostar de morar dentro da Karen, porque a Karen é assim, porque a Karen é assada. E aí eu lembro que uma vez eu sonhei que eu estava organizando o meu quarto e eu olhava para o canto do quarto e Deus disse assim: filha, eu não me importo com a forma que você está vestida, eu não me importo se a sua roupa é a mais longa, a única coisa que eu quero é o seu coração. E para mim, que tinha 14 anos naquele tempo, para mim que tinha 14 anos, isso foi maravilhoso ouvir de Deus. Assim como eu tinha 12, eu nunca me esqueço. E eu sempre digo assim para as pessoas que me conhecem: eu não tenho medo de decepcionar os meus pais. Eu tenho medo de decepcionar a Deus, porque um dia eu ouvi da boca do Senhor: filha, um dia tu me entristeceu muito, mas eu te perdoo. E sabe o que é você ouvir de Deus? Que Ele te perdoa, assim, de forma tão clara. Então, Deus, Ele não quer essa aparência, Ele não quer só esse fora. Os sacrifícios, eles podem até impressionar as pessoas, mas aquilo que de fato Deus quer de nós é um coração sincero, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele toca o coração de Deus. E aqui quando ele diz o conhecimento de Deus, no original bíblico, conhecer a Deus aqui não significa você ter um monte de informação sobre Deus. Significa aqui que ele é um relacionamento íntimo. Conhecer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Ele. Conhecer a Deus não é você saber muitos versículos. Conhecer a Deus não é você decorar todas as pregações. Conhecer a Deus não é você ter uma linguagem religiosa, mas sim é viver em comunhão. Nós conhecemos muitas pessoas e às vezes nós somos essas pessoas que nós conhecemos muitos pregadores, sabemos muitas coisas, mas às vezes não conhecemos a voz de Deus. E Deus ele não quer essas visitas, digamos que ocasionais. Ele quer habitação, Ele quer morar dentro de mim, dentro de você. Ele quer esse relacionamento íntimo. Ele não quer só aquela Karen que vem aqui e na frente dos irmãos canta e prega, mas lá dentro de casa, lá fora, não é aquilo que os irmãos veem. E uma das partes mais lindas, indo para o terceiro ponto: Deus ainda manda chuva sobre terras secas. Aqui no verso 3 ele diz: e Ele a nos virá como a chuva será o dia que rega a terra. Ele descerá sobre nós como chuva. E isso é lindo demais, porque sem a chuva não havia vida, não havia colheita, não havia sustento, não havia ali o renovo. E a chuva aqui, ela representa a presença, ela representa o renovo, ela representa a restauração da vida espiritual. Então, eu digo por mim, né? Quando eu preparava essa palavra, eu pensei: meu Deus, eu sou uma pessoa seca. Eu preparei essa palavra e eu disse assim: antes de levar ela para os irmãos, eu estou preparando essa palavra para mim. É para mim. Enquanto eu lia cada versículo, eu olhava para dentro de mim. E existem pessoas secas que, por dentro, tentando sobreviver só de aparência por fora. Às vezes nós estamos sorrindo, mesmo cansados, adoramos cansados, vivemos no automático. Às vezes estamos emocionalmente esgotados. Mas uma coisa muito linda aqui nesse versículo, que Deus ele promete chuva. Deus ele promete chuva. Deus sabe exatamente aonde a sua alma ela começou a secar. Ele sabe exatamente aonde a minha alma ela começou a secar. E às vezes talvez você tenha perdido a vontade de orar. Às vezes você perdeu aquele brilho, aquele fogo do Espírito Santo pelo amor, o amor pela palavra. Às vezes você não se sente mais como antes.
Às vezes você pensa, acabou, não tem mais jeito para mim, eu vou desistir. Eu mesma às vezes tenho esses questionamentos comigo. Às vezes eu penso, acabou para mim, acabou, não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito. Mas eu coloquei uma frase que veio ao meu coração que diz assim: o mesmo Deus que viu a sua seca também preparou a sua chuva. E Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele nos conhece. E o que Ele quer para nós é que nós também queremos conhecer Ele de verdade, de verdade. E às vezes a gente se esquece disso, às vezes a gente esquece que Deus, Ele não perdeu a capacidade de ressuscitar ambientes mortos. Lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, no 37, que fala sobre o vale de ossos secos, quando sobre o vale, eu não lembro bem o versículo, mas tem uma música que fala sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. E às vezes a gente esquece que Deus, quando Deus sopra, até aquilo que parecia irreversível volta à vida, aquilo que parecia impossível acontece. E eu meditando nisso hoje, chorei tanto ali dentro do meu quarto, assim, de saber que Deus, Ele não desistiu de mim, por mais difícil que eu seja, de saber que Deus, Ele não desiste de nós. Até quando às vezes nós olhamos para, eu às vezes vejo alguns cristãos que se acham santões, não sei, eu olho para dentro de mim e fico, meu Deus, eu sou uma pecadora miserável. Eu não consigo olhar para mim e ver alguém que é num patamar lá em cima, não. Eu olho para mim e vejo o quanto eu preciso do Senhor. Esses dias, tenho chorado, não tenho dormido, pensando, o Senhor desistiu de mim, eu me afastei do Senhor, meu coração está endurecido. Eu olhava para o teto e dizia, Senhor, eu me sinto tão fria, eu me sinto tão distante, eu me sinto insensível à Tua palavra. Mas aí, quando chegou o dia de hoje, que eu não esperava, que Deus falou comigo, que eu senti a presença de Deus, foi só Ele me lembrando que, filha, eu ainda estou contigo. Nunca mais eu tinha ouvido a voz de Deus tanto quando Ele disse hoje para mim lá no quarto, filha, eu não desisti de você. Deus, Ele disse hoje nesta noite que Ele não desistiu de nós. E tudo que Ele quer é que voltemos, que retornemos. Que retornemos porque não acabou. Porque não acabou. Aleluia. Deus, Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele. Deus, Ele quer. Às vezes eu me sentia mal por dizer assim, por pensar, meu Deus, eu quero morrer. Até aprender e me ajoelhar e dizer, Senhor, eu estou com vontade de morrer. E saber que Deus ali naquela área, Ele ia trabalhar dentro de mim. Eu sabia que em algum momento Deus, Ele ia me resgatar, por mais difícil que fosse. E o que é lindo aqui no livro, no capítulo 6 e no livro de Oséias, é que não é apenas sobre um povo que se afastou de Deus. É sobre um Deus que continua amando mesmo depois da distância. É sobre um Deus que continua indo atrás de nós, mesmo quando às vezes nós nem queremos saber sobre Ele. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele desistiu, mas aqui o livro de Oséias prova ao contrário. Israel falhou, Israel quebrou a aliança, se esfriou, Israel substituiu a intimidade pela religião, pela aparência. Mas Deus diz uma coisa muito linda aqui: voltem. Voltem. Talvez o maior milagre não seja quando Deus, Ele cura uma pessoa. Isso é um milagre, mas talvez seja quando Ele continua chamando alguém que tantas vezes foi embora. Essa palavra não é só para aqueles que estão lá fora, não é uma palavra para aqueles que estão lá fora, é uma palavra para nós, que muitas das vezes estamos aqui dentro da igreja, mas estamos distantes de Deus. Estamos com o coração distante. Estamos com o corpo aqui, mas a cabeça está no mundo, a cabeça está em outras coisas. E Ele continua chamando. Porque Deus, Ele não quer que estejamos distantes dEle.
eu penso assim, que nós já estamos chegando nos últimos dias, não nos últimos dias, mas que Jesus ele está voltando. Ele está voltando e nós precisamos estar mais apegados com eles. E às vezes eu penso assim, que se eu não tiver aos pés do Senhor, eu vou ficar. Que se eu não estiver intimidade suficiente com o Senhor, eu vou ficar. Isso é triste. Isso é doloroso. Isso é muito doloroso. E às vezes a gente até esconde isso, esconde que nós estamos distantes, esconde que nós não estamos levando uma vida de oração dentro de casa, uma vida de leitura bíblica. Às vezes nós chegamos aqui, nós sorrimos, nós cantamos, nós pregamos, mas a alma se encontra seca, fria. Mas mesmo assim, Deus ele continua chamando. E o que me faz pensar que o amor de Deus ele não funciona como o amor de um ser humano. Não funciona. Porque o amor de um ser humano, qualquer decepção desiste. Mas Deus ele continua indo atrás de quem se perdeu. Ele continua vindo atrás de nós. E o livro de Oséias é a prova de que Deus ele não ama apenas as versões perfeitas das pessoas. Ele ama pessoas quebradas, cansadas, confusas e feridas, como eu, como você. E talvez assim como eu, você pense que talvez eu esfriei demais, talvez eu errei demais, talvez eu pense que Deus se cansou de mim. Mas se Deus ele tivesse desistido de fato, nós nem sentiríamos mais a vontade de buscá-lo mais. Tem uma canção, que essa canção ela foi a minha oração essa semana, que diz assim: sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Na simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. E essa canção ela foi a minha oração. A saudade da presença de Deus já é a prova de que Ele ainda está chamando você, de que Ele ainda está me chamando. E conectando com o capítulo 3, o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus não é só aqui em um culto, é na caminhada, é na permanência, é na intimidade que nós construímos no nosso cotidiano. É continuar buscando ao Senhor mesmo em dias secos. Eu escrevi isso pensando, olhando para dentro de mim, que Deus ele não está procurando por pessoas perfeitas. Ele está procurando por pessoas que estejam disponíveis, pessoas que decidam voltar, pessoas que digam: Senhor, eu quero te conhecer de verdade, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero prosseguir e te conhecer. E para finalizar, porque no fim, o maior perigo não é nós perdermos as coisas dessa terra, é perder a sensibilidade da presença de Deus. Esse é o maior perigo, porque nós sabemos quando o Santo Espírito entra, mas quando ele sai, às vezes nós não nos damos conta. E quando ele sai, já é tarde demais, nós estamos distantes. Então, essa palavra foi a palavra que falou ao meu coração essa semana inteira. E hoje, Deus ele respondeu a minha oração. Eu sei que respondeu. Respondeu no vinde e disse-lhe: Jesus, vinde. Após mim eu vos farei pescadores de gente, de homens.
E agora vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará a ferida. Deus o dia inteiro só confirmou aquilo que eu tenho orado a semana inteira, de que Ele não saiu de dentro de mim. Então, que possamos voltar para a nossa casa hoje com mais sede do Espírito Santo, com mais sede de buscar a Deus de verdade, de coração, porque Ele está voltando. E se Ele nos encontrar do jeito que nós estamos, vai ser doloroso. E não somente buscar por ter medo de ir para o inferno, mas buscar porque nós amamos ao Senhor de verdade, de coração. Que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor e conhecer ao Senhor de verdade. Amém. Eu agradeço a oportunidade.